A gente começar falando sobre essas crenças mesmo, né? Assim, né? Renata trabalha com isso, acho que, né, os Pedros também. Acho que é bem legal. Acho que se vocês puderem começar falando um pouco sobre dinheiro, porque assim, a gente vai falar de planejamento, a gente vai falar sobre o negócio, da psicologia, essa coisa de empreender, mas acho que nada melhor que a gente começar falando sobre grana mesmo, sobre como precificar o nosso Isso. serviço. O que vocês veem dessas crenças? O que aparece? O que vocês acham assim, ó, fundamental? A primeira coisa a se saber é isso. Penso que o buraco é mais embaixo e até antes disso, né? As crenças basais com as quais nós temos que lidar são psicologia sacerdócio, a gente faz psicologia por amor, sacerdócio com voto de pobreza, claro, né? A gente faz psicologia por amor, não tem jeito de ser rico e psicólogo ao mesmo tempo. Acho que os problemas que temos em relação à precificação, a uma busca ativa dos nossos clientes, a um planejamento orçamentário do nosso negócio, elas vão ter origem nessas crenças de que ser psicólogo e rico não combina, a prosperidade é igual a explorar as pessoas, a psicologia é um sacerdócio com voto de pobreza. Mas não tem como você fazer um planejamento de carreira sem estar ali pensando também na questão financeira. As crenças que a gente traz, e aí estão muito enraizadas, e até no curso de Dinheiro no Consultório, eu e o Pedro trazemos isso muito bem, é a questão de assim, de eu acreditar que eu vou oferecer um serviço, e esse serviço, ele não pode ser cobrado. Uma coisa que eu trago muito, e aí toda oportunidade que eu tenho pra gente, quando a gente abre assim para o grande público, eu falo muito, é o seguinte, a gente precisa ter um equilíbrio entre o dar e o receber. Porque antes de mais nada, antes de sermos psicólogos, somos seres humanos e estamos inseridos numa realidade social que na questão, estamos no Brasil, aqui, né, lógico que a gente é capitalista. Então, a gente precisa, sim, ter dinheiro para conquistar algumas coisas. Sim, então a gente... Graças a Deus. Então a gente tem essa necessidade e não adianta, por mais que eu possa ter uma crença de não, tinha que ser socialista. Enfim, a realidade é essa hoje. No final do mês você vai ter que pagar as suas contas. E como é que as suas crenças internas estão dificultando o seu crescimento na psicologia? Como é que suas crenças internas estão dificultando o desenvolvimento da sua profissão? Que foi exatamente esse estalo que eu dei, né? E aí o Pedro, ele ajuda muito nisso, o Pedro Tafuri. Assim, como é que a gente vai resolver essas crenças e dar um passo além? Como é que a gente vai estruturar as finanças para que esse negócio prospere, esse negócio cresça? Quando você fala em precificação, você tem que ter em mente algumas coisas do seu negócio. O Pedro Paulo, normalmente, ele fala muito de planejamento estratégico, tudo mais, de início, enfim. Mas indo na essência do preço, né? Preço, primeira coisa, diferenciar preço e valor. Né? Valor é aquilo que o seu cliente ele percebe que você está entregando. E o preço é aquilo que você cobra, de fato. Quantos reais custa a sua sessão, né? Eu costumo dizer que tem dois caminhos bem tranquilos de identificar como formar o preço. Um é por comparação. Quanto cobra psicólogos que tenham mais ou menos a sua qualificação para cobrar? Na minha cidade, a média dos profissionais é R$100, é R$50, é R$200, você tem um parâmetro de comparação. O outro parâmetro seria os seus custos, né? Quanto custa manter o meu negócio e faço com base nesse planejamento. O interessante é isso é individualizado, gente. O CRP até divulga uma tabela de preço para ajudar na comparação, mas não obrigatoriamente você precisa seguir aquele valor, porque às vezes você é um profissional que está com uma qualificação, uma especialização tão grande no nicho, você está exclusivo naquilo ali que normalmente o seu valor está entregando muito mais, isso reflete no seu preço. Então é interessante você começar assim, talvez com uma comparação e ir se ajeitando. O terceiro ponto muito importante é que você trabalha quase como um profissional que faz orçamentos, né? Você tem um preço definido pelo aquele serviço e oferece. Saiba, gente, nem sempre você vai agradar todos os bolsos. Nem sempre você vai conseguir fechar com todos os clientes pelo seu valor, pelo seu preço oferecido. Aí, com base nisso, na sua quantidade de oferta, eu ofertei para tantas pessoas.
não estou conseguindo fechar. Aí você tem que começar a refletir. Será que meu preço realmente está ok, mas eu não acertei nas pessoas ainda que são capazes de pagar meu preço, no meu nicho, ou estou um pouquinho fora? Então, assim, isso vai regulando o seu preço conforme você vai trabalhando. As pessoas falam assim, eu fechei o preço, eu não atendo por menos de R$100. Mas, às vezes, na sua região, não é o preço ideal. Ou então, você não está conseguindo oferecer percepção de valor suficiente para essa pessoa pagar 100. Mas em outra cidade, tem psicólogo que cobra 300, R$400 e consegue, às vezes, estar com a agenda quase cheia. Então, assim, é muito individualizado. É uma questão quase de erro e tentativa, às vezes, mas é bom você ter alguns parâmetros de comparação. Por onde começo? Começo por mim. Aonde eu quero chegar? Quem eu quero ser? Que estilo de vida eu quero ter? Que área eu desejo atuar? Com que mercado eu não quero trabalhar? Quem eu sou? Quais são as minhas competências? Quais são as minhas limitações? As minhas competências, elas encaixam mais com o quê? Né? Porque lá na faculdade, eles dizem para a gente assim, olha, gente, vocês têm que aprender de tudo. Aí você vai ver qual é a coisa que você vai se encaixar. Eu acredito que não. Eu acredito que a gente tem que ter muito claro qual é o alvo que a gente quer atingir. Né? Muito mais eficaz que o cara da metralhadora lá, é o atirador de elite. Ele mira, né, e ele vai ter uma taxa de acerto por tiro muito maior do que o cara da metralhadora. Então, Jordana, como é que a gente poderia, e demais que nos assistem, como é que a gente começa a organizar a coisa? Quem eu sou? Qual é o psicólogo que eu quero ser? Qual é o público que eu quero atender? Pedro Paulo, não sei ainda. Vai por exclusão. Quais são os mercados que você não quer atuar? Quais são as coisas que você não quer fazer? E vai eliminando. E aposte algumas fichas em algumas áreas. Eu quero trabalhar com mulheres, eu quero trabalhar com a questão da ansiedade. Aposte algumas fichas em alguns campos mais estreitos e específicos. Porque se você é aquele psicólogo que atende de tudo, você sendo um psicólogo genérico. Você não é um psicólogo de marca. E o remédio, que muitas vezes é mais caro, é o remédio de marca, não o remédio genérico. Então não seja um psicólogo genérico, seja um psicólogo de marca. Hoje eu sou reconhecido como um profissional que ajuda outros psicólogos. Esse é o meu nicho. Eu encerro esse papo aqui e começo um outro, com outra turma, para falar das mesmas coisas, porque as pessoas já me reconhecem com essa marca. Então, por onde começar? Pensa qual é a sua marca. Quem é você? Porque daí vai derivar que público que você vai atender, aonde você vai atender, qual é o preço do seu atendimento, qual que é teu custo. Você vai ser um psicólogo de marca, que marca que você vai ter. Né? E não precisa falar assim, para eu atender criança, eu preciso ter uma especialização no atendimento infantil. Não necessariamente. Se identifique para o mercado como psicólogo com ênfase no infantil, aposte algumas fichas nisso, e a partir do retorno que você tiver, você vai poder investir na sua capacitação. Eu penso que a gente começa por aí. E estabelecer meta. Né? A Renata e o Pedro devem me respaldar nisso. É muito comum eu perguntar para um psicólogo assim, qual é o faturamento que você deseja ter? E ele dizer, nossa, eu nunca parei para pensar nisso. Então, Nem sei muito comum. Então, eu estabeleço uma meta. Quanto é que eu quero faturar? Daqui a 6 meses eu quero estar faturando quanto? Né? Eu não tenho faturamento, tem faturamento zero hoje. Como é que eu vou projetar? Projete. Porque se você não sabe para que porto vai, que vento que vai ser favorável a você? 9 em cada 10 empresas fecham em 5 anos. E quais são os problemas dessas 9 empresas que fecham a cada 5 anos? São 4. Vou citar para vocês aqui. Capital de giro, inadimplência, falta de crédito e planejamento financeiro. O psicólogo, normalmente, ele está envolto no planejamento financeiro e na inadimplência.
Na inadimplência é um caso que a gente pode falar depois, que é, às vezes, o medo ou a vergonha de cobrar, de não saber lidar, enfim. Mas o foco aqui é o planejamento financeiro. Às vezes o psicólogo planeja um tanto de coisa que ele quer fazer. Ele quer fazer especialização, ele quer ter uma sala bonita, ele quer ter uma cadeira assim. Mas, igual o Pedro falou, você tem como meta o seu faturamento do bimestre, do semestre, você está andando, você tem métricas que você consegue acompanhar para saber se você está indo no caminho certo. Então é interessante você já começar com isso em mente. É melhor fazer do que ficar só pensando, tirar a ideia do papel? Mas às vezes você consegue fazer, mas com um pouquinho de planejamento, que seja, nem que seja ali uma coisa essencial, que a gente fala assim, não precisa ser mirabolante, não precisa ter indicadores mirabolantes, você precisa ter metas claras para você, é essencial. Eu controlo as minhas despesas e o quanto eu quero faturar. Estou alcançando? O que eu faço para corrigir? Então é uma questão mais assim, eu fico aqui com planejamento. Uma dica de como começar, comece definindo objetivos e mensurando metas. Que metas tem que ser aquela meta SMART, né? Tem que ser a meta específica, mensurável, alcançável, e que você consiga, de fato, colocar ela em prática. E uma coisa, um fenômeno que acontece e que é um engano terrível. Aqui o nosso problema é o plano de saúde. O plano de saúde que tem maior alcance na região, que paga para o psicólogo R$ 28,00 por atendimento. Aí muitos psicólogos têm o seguinte raciocínio. Eu vou atender pelo plano, porque aí eu vou ficar conhecido e vai chegar atendimento particular. Isso é um engano crasso. Porque pensa aqui comigo, né? A pessoa vai te indicar. Aí imagina, né? Que é super natural. A gente está na fila da padaria, por exemplo, e fala com um total desconhecido. Nossa, eu fui na psicóloga essa semana e a minha psicóloga... Fecha a porta para mim, por favor. A minha psicóloga falou isso, falou aquilo. Nunca que vai acontecer. As pessoas não falam para as outras pessoas, né? Quando muito, vai falar para um círculo muito pequeno de outras pessoas que está indo no psicólogo. Agora, imagina se isso vai acontecer com um extrato socioeconômico mais alto que ela. A pessoa vai falar, já é difícil de falar com outra pessoa que está indo no psicólogo. Vai falar com alguém mais rico que ela, que vai te gerar um atendimento particular de preço cheio. A probabilidade é muito pequena, mas muito pequena. Como vai ser pago? De que maneira? Qual vai ser o dia? Isso você precisa alinhar na primeira sessão com o seu cliente. E talvez até antes. Alguns gostam de fazer isso pelo WhatsApp, antes mesmo do cliente ter chegado. E pode ser feito também. A gente tem algumas dicas para isso. Não vai dar tempo de falar todas, mas basicamente é você assim, criar a regra que é para você usar no seu consultório e faça contratos com o seu cliente. Pode ser contratos verbais ou escritos, mas é importante que tenha bem claro quanto tempo é a sessão, quanto vai ser a sessão e quais são as opções de pagamento, como é que vai ser pago as sessões, tá? Alinhado isso, tanto você quanto seu cliente ficam sem poluição, né, nessa comunicação. Assim, também faltas, se vão ser cobradas ou não, desmarcações, se vão ser cobradas ou não. Isso tudo na primeira sessão precisa ser passado para o cliente de vocês, tá? E uma segunda dica é assim, tem um controle das sessões, o cliente foi ou não foi. Isso você também precisa ter, logo de pronto para você se organizar financeiramente, facilita demais.